Eu vou passar para vocês aí, essa coisa. Então, veja bem. Lembra a lei de Lavoisier? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu não sei se vocês sabem, uma nação, para ter um crescimento sustentável, ela tem que gerar, ou melhor, ela tem que transformar energia elétrica. Isso é uma condição obrigatória, que eu vou até mostrar um desenhozinho aqui para vocês. E aí, o que acontece? Existem várias matrizes que você transforma, por exemplo, uma energia cinética, uma energia potencial em energia elétrica. Energia térmica e energia elétrica. Ou seja, o que é uma fonte? É uma entidade que recebe uma energia de qualquer natureza, que pode ser cinética e pode ser potencial, e pode ser térmica também. E ao passar por uma estrutura chamada de gerador, ela converte essa energia cinética, potencial ou térmica em energia elétrica. Então, ó, se eu fizesse um desenhozinho, eu vou fazer um desenhozinho porque vai ser importante esse desenho para a gente. O desenho meu é o seguinte, ó. Essa coisa aqui vermelha que eu estou desenhando, esse aqui eu vou botar o nomezinho dele, ó. Ele é chamado de gerador. Olha o que o gerador faz, que eu vou representar aqui pra gente. Chega uma energia nele. Eu não sei se vocês lembram, eu até escrevi, lembram? Cheguei a escrever, eu acho, para vocês. Escreveu já. Então, ele recebe uma energia cinética. Aí eu vou botar potencial. Vou botar mais uma aqui, ó. E térmica. Então, ele recebe uma dessas três, cinética, potencial ou térmica. E ao passar por essa estrutura aí, que é chamada de gerador, ele converte toda essa energia cinética, potencial ou térmica em energia elétrica. Então, vou escrever aqui elétrica. Então, tá aí. Então, quer dizer que em todos os países, né, em todos os locais que você tem uma nação que provoca um crescimento sustentável, né, ou não também, né, ela tem que ter essa estrutura que é o gerador que recebe energia e converte em outra. Agora, escuta só. Existem vários tipos de fontes diferentes, tá? A primeira fonte que eu vou explicar aqui para vocês rapidamente, eu vou escrever até, tá até escrito aí, ó, é chamado fonte convencional. Deixa eu esticar um pouquinho aqui a minha escrita, tá? E vou colocar para vocês. Pessoas, rapaz, você é até um galão doido aí. Ó, o que é uma fonte convencional, gente? É uma fonte que você só está preocupado em produzir energia elétrica. Ou seja, transformar cinética, potencial térmica em energia elétrica. Você não está preocupado com o meio ambiente. Você quer produzir energia e pronto. Então, o que é uma fonte convencional? Ó, produz energia, porém, olha o que eu vou colocar na frente, gente. Ó, provoca dano ambiental. Tranquilo até então para todo mundo? O que eu falei, o que é uma fonte convencional? Ela vai transformar energia cinética, energia potencial, energia térmica, energia elétrica, mas ela vai trazer um impacto ambiental. Até aí, tranquilo para todo mundo? Falem comigo. Tranquilo. Beleza, beleza. Agora eu vou colocar quais são essas fontes que ela gera energia, melhor, ela transforma energia cinética, potencial térmica, energia elétrica, mas traz impacto ambiental. Vamos lá. Uma que é muito utilizada no Brasil, pessoas. Já ouviram falar da hidrelétrica? Sim? Já. Isso, a hidrelétrica, pessoas, olha só. Eu vou até vou aqui no chat rapidinho, eu vou até passar uma pequena informação para vocês. A hidrelétrica, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, a gente fica, no Brasil particularmente, a gente fica olhando o mês de março. É muito importante que no Brasil, no meio de março, tem uma grande quantidade de águas pertinentes às chuvas. Se não acontecer chuva, gente, o que vai acontecer? Você não vai ter uma boa vazão de água nos rios, né? E aí chega em outubro e novembro, você vai ter uma baixa do leito do rio, e aí você vai ter uma baixa de produção de energia associada à hidrelétrica. Então, quer dizer que a hidrelétrica, ela também é totalmente dependente de um fator climático, que são as águas de março. Se não rola as águas de março, a gente vai ter um problema. No Brasil, por exemplo, não sei se vocês sabem, nós temos a maior usina hidrelétrica de produção no mundo.
É claro que tem aquela usina chinesa, a usina chinesa, em termos de tamanho, ela é maior, mas a usina de Itaipu, em termos de produção, é a maior do mundo, né? A usina de Itaipu, não sei se vocês sabem, já ouviram falar a historinha sobre ela, é uma usina binacional. Ela é um acordo internacional, tanto na construção como na distribuição de energia entre Brasil e Paraguai, pelo leito do rio Paraná. Depois eu vou falar um pouquinho mais, eu posso adiantar um pouquinho agora, para depois falar um pouquinho mais na frente. Esse acordo prevê uma divisão, né, entre a produção de energia voltada para o Brasil e a do Paraguai voltada para o Paraguai. Mas o que acontece a partir de 2017? A partir de 2017, o Paraguai vendia uma parte da energia destinada para o Paraguai, né? O Paraguai, essa parte, vendia para o Brasil. O Brasil utilizava até na distribuição na região do Sudeste. Mas quando chega em 2017, o que acontece? O Paraguai não passa mais a vender essa produção energética, essa matriz, e ela começa a utilizar para consumo próprio do país lá do Paraguai. E aí o Brasil se vê numa situação um pouco complicada. Aí, entre a atuação, eu não lembro a data da construção, né, quanto tempo que levou, mas aí constrói aquela usina muito grande também, que fica no Pará, a usina de Belo Monte. É uma grande usina, totalmente nacional e com uma grande produção energética também. Ok? Então, veja bem. Fonte convencional, já botei hidrelétrica, né? Outra que tem no Brasil, pessoas, já ouviram falar nessa aqui? Termoelétrica. O pessoal fala termoelétrica, alguns falam termoelétrica, tanto faz, né? Já ouviram falar na usina termoelétrica também? Sim ou não? Sim? Não. Não? Opa, então vou falar um pouquinho rapidamente dela, mas depois eu vou falar de todas, bem legal mesmo essa coisa. A termoelétrica, gente, ela é uma usina também que vai produzir energia, só que ela utiliza carvão mineral para gerar combustão e passar pelo gerador e transformar em energia elétrica. Então, escuta, a termoelétrica, a energia que chega no gerador, é uma energia térmica provocada pela combustão do carvão. Já a hidrelétrica, pessoal, é uma energia que chega no gerador, uma energia cinética e uma energia potencial que vai ser convertida em energia elétrica. Já a termoelétrica, a energia que chega no gerador para converter em energia elétrica é uma energia térmica dada pela combustão do carvão. Qual o grande problema? Como eu falei, ela é uma fonte convencional. Ela está preocupada em transformar essa energia em energia elétrica e não está preocupada com o meio ambiente. Qual seria o grande problema da termoelétrica? Primeiro, nós temos uma no Paraná. Ela é utilizada em situações extremas. Vamos supor que, por algum motivo, em março não choveu muito bem, e aí você está com uma crise de energia produzida pela hidrelétrica, e aí você tem que gerar essa energia. E aí o que faz? Você bota essa usina de Paraná, que é uma termoelétrica, em atividade para dar manutenção à produção da matriz energética no Brasil. Qual o grande problema dela? Bom, o grande problema dela, ela faz uma coisa que a hidrelétrica não faz. Ela emite gases, né? Ela aumenta a concentração de CO2, de óxido de carbono. E qual o problema desses gases, né? Eles são tão poluentes que eles colaboram absurdamente para o aumento do efeito estufa. Então, veja bem, ela é uma fonte muito poluente. E, ou seja, por ela ser uma fonte tão poluente, colabora para o efeito estufa e ela viola aquele acordo de Paris, que é a emissão de carbono, você só liga essa coisa em último caso, em ato de desespero, na verdade, porque ela usa um combustível fóssil para produzir energia, que emite esses gases, né, e que colabora absurdamente para o efeito estufa. Então, ela traz impacto ambiental muito maior do que uma hidrelétrica. Agora, escuta, a outra que eu vou colocar aqui, pessoas, que é também uma fonte convencional, eu vou usar um geralzão. É uma fonte fóssil. Uma fonte fóssil, gente, é aquela que utiliza combustíveis, né, derivado do petróleo. E o que acontece com esses combustíveis que são derivados do petróleo? No processo da combustão,
você aumenta a propagação desse tal dióxido de carbono, né? Você aumenta a emissão de gases e você colabora absurdamente para o efeito estufa, né? Totalmente contrário àquela ideia do Acordo de Paris, que seria para a redução de carbono na atmosfera, por causa de N fatores, né? Um que depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês aí, que é o tal do aquecimento que produz. Pessoas, até aí, essa parte inicial tá clara para vocês? Falem comigo aí. Tá claro. Beleza? Escute, eu posso apagar essa... Pode deixar que essa aula está sendo gravada. Eu posso apagar essa parte que eu escrevi aqui? Posso, gente? Sim ou não? Pode. Duda, fala bem. Beleza. Escutem só. Eu estava devendo para vocês e eu falei que iria fazer essa coisa. Lembra? Eu falei com vocês que eu queria passar um vídeo, lembra? Que eu não consegui? Lembram? Lembro. Então, eu vou colocar isso para vocês agora, cara, se tudo der certo. Deixa eu só falar mais um pontinho. Vamos para o nosso próximo slide aqui. Ah lá. Deixa eu falar isso aqui rapidinho para vocês. Ó, olha o que eu vou falar para vocês aqui. Então, a gente conhece então basicamente três fontes convencionais, né? A hidrelétrica, a termoelétrica e aquela que usa combustível fóssil. Deixa eu falar um geralzão da hidrelétrica para vocês entenderem. Pessoas, o que acontece? Para você montar uma usina hidrelétrica, como eu sei que é chamada energia hidráulica, você vai ter que represar uma grande área. Ou seja, você vai inundar uma grande área. Se você vai inundar uma grande área, pessoas, qual o grande problema? Você vai devastar, na verdade, toda a espécie vegetal que você tem naquele ambiente. Então, olha só, tá vendo? Quando você inunda essa área, você está degradando o meio. E outro problema que acontece, como você inunda uma área muito grande, esse represamento dessa água aumenta a umidade do ambiente. Como você aumenta a umidade do ambiente, o que vai acontecer naquele local? Você vai ter uma maior precipitação de chuvas. Então, veja bem, você tinha um certo tipo de espécie vegetal e animal que estava totalmente adaptado àquele meio. A partir do momento que você represa e inunda uma área muito grande, você degrada uma parte vegetal muito grande também. E a partir do momento que você represa essa área absurdamente grande, você aumenta a umidade. E quando você aumenta a umidade, você aumenta a precipitação de chuvas. Então, veja bem, aquela espécie que por algum motivo não tinha sido degradada pelo sistema da inundação, ela pode ser totalmente extinta ou degradada pela mudança desse fator climático, porque aumenta a umidade, aumenta a precipitação de chuva. Então, dá para perceber, pessoas, que querendo ou não, uma usina hidrelétrica, apesar de não provocar emissão de gases, que ajuda no efeito estufa, mas ela degrada em duas situações bem particulares. Você inunda uma grande área, você degrada uma parte todinha que era a composição de vegetais, e você não faz também adequadamente o remanejamento de animais daquela área, você aumenta a precipitação de chuvas, quer dizer, se tinha alguma coisa que sobrou de vegetal e animal, ela pode ser totalmente afetada por essa alteração desse fator climático, que seria o aumento da intensidade de chuvas. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui. A energia que é utilizada numa hidrelétrica, pessoas, é a energia cinética que eu botei aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, vou até marcar aqui, ó, é uma energia associada à velocidade, e a energia potencial, que é associada à altura. Pensa comigo, você tem um grande volume de água que se propaga com uma certa velocidade. Se tem uma certa velocidade é porque tem energia cinética. E outro detalhe que a gente não pode esquecer, toda hidrelétrica tem uma queda d'água. Se tem uma queda d'água é porque tem altura, e se tem altura tem energia potencial. Então, um dado que a gente não pode esquecer de uma usina hidrelétrica, ela traz impacto ambiental por esse fator que eu acabei de escrever para vocês, e a energia que chega no gerador para ser transformada em energia elétrica é uma energia associada à velocidade e é uma energia associada à altura. Logo, vai ser energia cinética e energia potencial. Até aí, pessoas, tranquilo para todo mundo? Sim ou não? Fale comigo aí. Tranquilo. Beleza, beleza? Então, legal. Então, escute. Um outro detalhe que eu não falei tanto, mas é super importante.
ela é uma fonte convencional porque ela traz impacto ambiental. Qual é o impacto ambiental? A inundação de uma grande área, alteração da relação climática em relação à chuva, degradação da espécie vegetal e da espécie animal também. Então, e sem contar, né, pessoas, eu não falei, sem contar que algumas pessoas que estão naquele entorno vai ter que ser remanejada, né? Então, tem esse problema também de você assentar as pessoas em outro local. Então, não é uma coisa muito interessante. E outra coisa também que eu deixei de falar, e vou repetir agora para vocês, é que, querendo ou não, ela depende de fator climático, a gente depende de março, né? Então, tem essa oscilação aí. Vamos lá, então, para a próxima. Pessoas, o vídeo que eu falei com vocês... Deixa eu botar aqui. Posso soltar o vídeo para vocês, é? Pode. Então, vamos lá, então, pô. Tá sem som, professor. Está sem som? Poxa vida, cara. Espera aí, então. Espera aí que eu vou mexer aqui, então. Espera aí. Tá, vou tentar aqui. Espera aí. Estou mexendo aqui. Vocês não estão ouvindo nenhum tipo de som aí, não? Não. Não. Poxa vida, gente. Que azar. Eu tinha certeza que iria dar certo. Tá, mas Deve ser uma aqui. configuração do Zoom. Hã? Deve ser alguma configuração no Zoom. Poxa vida. Deixa eu ver se eu consigo mexer rapidamente aqui, gente. Até nessa coisa da configuração mesmo. Deixa eu ir aqui no microfone. Deixa eu ver aqui se eu consigo selecionar alguma coisa aqui. Pera aí. Eu vou soltar de novo aqui e vocês falem comigo, tá? Se tá um som não. Bom, você fala aí. Ainda tá sem som. Ok, peraí. Vamos de novo. Deixa eu ver. Vamos apresentar o complexo sistema de Agora tá com som. energia e também os avanços tecnológicos que permitem a redução do impacto ambiental. Hoje vamos conhecer a gigante mundial da produção de energia, Itaipu. Esta é a Itaipu, considerada a maior usina geradora de energia hidrelétrica do mundo. Ela foi inaugurada em 1984. Já produziu mais de 2 bilhões e 600 milhões de megawatts-hora, suficientes para atender o consumo de todo o planeta por 41 dias. A usina brasileira é menor que a chinesa Três Gargantas em capacidade instalada, mas ganha em geração pela abundância dos rios. Energia que vem da água. Ela é produzida a partir do potencial hidráulico dos rios. Com a pressão da água, a turbina gira, transforma energia cinética em elétrica. Depois, fios e cabos distribuem essa energia para a população. A usina de Itaipu é binacional. De um lado, o Paraguai, que recebe daqui quase toda a energia que o país consome. Do outro, o Brasil, que tem aqui uma das principais fontes de energia. Instalada na fronteira dos dois países, no rio Paraná, Itaipu gera 20% da energia brasileira. Se não tivesse Itaipu hoje, o Brasil estaria tendo um problema de recessão, falta de energia, certo? Então nós teríamos aí um apagão. Somando as hidrelétricas de todo o território nacional, elas são responsáveis por quase 70% da energia produzida no país. Mas o chamado Sistema Interligado Nacional também conta com outros tipos de produção energética. O sistema, considerado um exemplo em gestão, é constituído por 4 subsistemas: Sul,
Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A interconexão é feita por meio de uma malha de transmissão. Todo o sistema brasileiro é interligado. O que não ocorre em outros países. Há países em que o sistema não é interligado e, portanto, quando chove no norte, não chove no sul e pode ter problemas. Aqui não. Apesar da qualidade do sistema, ele ainda é considerado muito dependente dos rios. Em longos períodos de estiagem, a produção tende a cair. E os outros tipos de energia ainda são muito pouco do que é produzido no país. As térmicas correspondem a 13%, a energia de biomassa, 9%, e a eólica, que é a energia do vento, 8%. Já as nucleares correspondem a 1,3%, e a solar a quase nada, só 0,6%. Se a economia acelerar, nós vamos ter problemas com a eletricidade. É preciso um planejamento de longo prazo, senão, efetivamente, a energia elétrica vai ser um gargalo para uma retomada econômica. Hoje, a alternativa utilizada para os momentos de apagão ou escassez são as termoelétricas, usinas movidas a gás, diesel ou carvão. Além de poluentes, são mais caras. Quando ativadas, são as responsáveis pela bandeira vermelha da nossa conta. Alguns especialistas defendem um aumento de usinas hidrelétricas, mas o assunto não é unanimidade, porque apesar de ser considerada uma produção de energia renovável, ela causa impactos na região onde é instalada. Um exemplo dessa polêmica é a Belo Monte. Estudos mostram que, além da população diretamente atingida pela barragem, a biodiversidade vai sofrer impactos enormes. Uma solução para tentar evitar esse uso é apostar num sistema complementar de energia limpa. Existe complementaridade entre as fontes renováveis. Por exemplo, em épocas de menos chuva, que tendem a ter os reservatórios mais secos, venta-se mais. Ou, por exemplo, também venta-se mais à noite. Então, enquanto a solar produz mais de dia, vem a eólica para cobrir e cada vez menos depender das térmicas. Amanhã você vai ver como o Brasil está produzindo energia com a chamada biomassa, a partir de sobras e restos de materiais já usados pela indústria. Essencial para o crescimento da economia. Pessoas, estão me ouvindo bem? Sim? Divan? Sim. Beleza. Vocês viram ali? Opa, Dudu está aqui. Eu vou falar, veja bem, de cada uma, né? Apesar de ele ter citado mais ali hidrelétrica, eu vou falar de outros. Não sei se você viu. O Brasil é totalmente dependente dessa fonte, né? Logo depois tem a termoelétrica. E agora vocês já sabem, toda vez que chegar uma bandeira vermelha na sua casa, na conta de energia, o que isso significa para a gente, fisicamente? A baixa produção da hidrelétrica e eles ligaram a termoelétrica lá no Paraná. Até então, essa coisa está clara? Eu vou falar de cada um individual. Eu quero que a gente não tenha dúvida em relação à hidrelétrica. Você viu? Ele falou que é uma energia cinética transformada em energia elétrica, mas é cinética mais potencial. Até aí está claro para todo mundo, sim ou não? É claro. Beleza. Então, pessoas, vamos para a próxima fonte. Vamos para a próxima. Deixa eu coisar aqui para passar a próxima nossa, então. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Vamos. Bom, eu fiz um desenhozinho aí, não sei se vocês estão vendo, de uma termoelétrica. Tá aí o desenhozinho dela. Vou até mostrando aqui para vocês, vocês chegarem junto comigo. Depois eu vou mostrar uma coisa melhor. Bom, aqui está a entrada do combustível, geralmente é carvão, tá, gente? Porque é mais barato, tá? Esse carvão, ele é queimado nessa caldeira. Quando ele é queimado nessa caldeira aqui, gente, a água que estava no estado líquido, rapidamente ela passa para o vapor. Só que ela passa aqui em vapor em alta pressão. Como esse vapor está passando aqui em alta pressão, ela começa a empurrar essa turbina. Como essa turbina começa a ser empurrada, ela começa a rotacionar. Aí entra aqui pela turbina uma energia associada ao calor,
passa pelo gerador e ela é transformada em energia elétrica. Então, qual a diferença de uma termoelétrica para uma energia associada à hidrelétrica? A hidrelétrica eu tenho energia cinética e energia potencial. A termo, a energia que eu tenho gerando a condição inicial, é uma energia associada à combustão. Então, é uma energia associada à variação de temperatura. Então, eu falo que é uma energia associada ao calor. Então, o que acontece? Entra o calor no gerador e ele transforma em energia elétrica. Pessoas, qual o problema? Primeiro que é uma fonte convencional. O que quer dizer uma fonte convencional? Ela traz impacto ambiental. Então, isso já é péssimo. Qual o impacto produzido por uma termoelétrica? Bom, emissão de CO2, né? Isso aumenta o efeito estufa pela emissão desses gases. E isso colabora absurdamente para o aquecimento global, que é tão discutido aí, não é isso? Além de outro detalhe, a manutenção dela, para você manter essa estrutura em funcionamento, é muito maior que qualquer outro sistema. Então, quer dizer que ela só é ligada naquele momento de baixa produção na energia hidráulica no Brasil. Como esse valor é alto, gente, é um valor considerável, o que acontece? Toda vez que você liga ela, alguém tem que pagar a conta. E geralmente quem paga essa conta? Geralmente quem paga é a gente. Por isso que criou aquela tarifa, aquela bandeira vermelha. A bandeira vermelha indica para a gente que a usina termoelétrica está ligada e essa produção é cara e alguém tem que assumir essa conta. Por isso que esse valor é repassado para a gente. Perfeito? Bom, eu separei aqui também, peraí. Se eu não me engano, opa, tem um videozinho aqui também. Mas deixa eu tentar fazer aquilo de novo. A alteração aqui para ver se vocês conseguem escutar. Da unidade de tratamento, ele é bombeado para a UTE Parnaíba, onde será da unidade Da unidade de tratamento, ele é bombeado para a UTE Parnaíba, onde será queimado nas turbinas de gás. A tecnologia de ciclo aberto será utilizada na geração de energia, passando à tecnologia de ciclo combinado depois para aumentar a sua eficiência. Nos dois casos, o ar ambiente é filtrado para evitar a entrada de partículas indesejadas no compressor da turbina a gás. Uma vez dentro da turbina, o ar é comprimido e direcionado para as câmaras de combustão, que são projetadas para obter alta eficiência na queima do gás, com baixa emissão de óxidos de nitrogênio. O resultado da combustão é um composto gasoso com alta temperatura e pressão e grande quantidade de energia, que é transformada em energia mecânica através das palhetas da turbina. Essas palhetas fazem girar um eixo, que por sua vez gira o eixo do gerador. A energia elétrica gerada neste processo segue para uma subestação e depois é encaminhada às linhas de transmissão. A partir do ciclo combinado, o gás de exaustão passa então por uma caldeira de recuperação de calor, sendo transferido para a água, que é então convertida em vapor de alta pressão. Esse vapor é usado para impulsionar uma turbina que transforma a energia térmica do vapor em energia mecânica. Da mesma forma que na turbina a gás, o eixo do gerador, ao girar, transforma essa energia mecânica em energia elétrica novamente.
Já o vapor que sai da turbina a vapor é condensado pela água da torre de resfriamento e reaproveitado na caldeira. Deu para ouvir bem? Divan? Deu. Deu. Agora deixa eu falar uma coisinha para vocês, muito importante mesmo. O que acontece? Depois eu vou até mostrar isso para vocês. Além da usina termoelétrica trazer esse problema que eu falei, da emissão de gases, né? E ser extremamente cara manter a operação, tem uma coisa que é maior, assim, um problema maior ainda, é uma degradação maior do meio. Bom, quando você coloca uma usina termoelétrica, obrigatoriamente você tem que colocar próximo de um rio ou próximo de um braço do mar. Tem que ser próximo a uma fonte que você tenha água em abundância. Para quê? Essa água tem que passar pelo sistema para manter a temperatura equilibrada. Para isso. Só que olha só o problema, gente. Do jeito que essa água entra no sistema, ela sai do sistema. Quando ela sai do sistema, ela é novamente despejada no rio ou no braço do mar. Só que o que acontece? Quando essa água é despejada no rio ou no braço do mar, gente, não se esqueça. Essa água está com uma alta temperatura. E é uma grande quantidade de água com alta temperatura. Então, o que vai acontecer naquele rio e naquele braço do mar, naquela região que está essa usina? Você vai ter aumento da temperatura naquela localização e bem extensa do rio e aumento da temperatura no local bem extenso no braço do mar. Gente, se você vai ter aumento da temperatura no grande braço do rio e no grande braço do mar, pessoas, o que vai acontecer com a vida marinha daquela região? Toda a vida marinha daquela região, pessoas, ela vai ser extinta. Porque provoca aumento de temperatura até em 5 graus Celsius. Em uma extensão relativamente grande do rio e uma extensão também relativamente grande em relação ao braço do mar. Então, veja bem, ela traz o impacto pela emissão de gases, colabora no efeito estufa, viola lá a emissão de carbono no Tratado de Paris, não é isso? É extremamente cara a sua manutenção e ela degrada exclusivamente a situação da vida marinha que eu tenho pelo aumento de temperatura. Até aí, pessoas, fala comigo, tranquilo? Tranquilo. Sim? Então, vou fazer uma perguntinha para vocês. Pode ser via chat, pode ser via microfone, do jeito que vocês acharem melhor. Bom, hoje eu passei 2 fontezinhas convencionais. A hidrelétrica, né? A termoelétrica e depois a fóssil. Agora escute. Eu vou ter que falar para vocês a fonte alternativa, né? O que é uma fonte alternativa? É aquela que vai produzir energia, mas que não vai trazer impacto ambiental. E eu vou falar também da usina nuclear, tá bom? Quais são as fontes alternativas que eu sei, gente, que produz energia e não traz impacto ambiental? Vocês conhecem, quer ver? A eólica, sim? A solar, sim? A geomotriz, o biocombustível, perfeito? Mas eu vou falar de cada uma depois. Mas a minha perguntinha para vocês hoje é o seguinte. Primeira perguntinha, pessoas. Qual o impacto produzido pela hidrelétrica? Quem fala rapidamente aí para mim? O impacto produzido pela hidrelétrica. Pode ser chat ou pode ser microfone, tanto faz. Quem fala? Quem fala? Bom, o Vitor botou. Enchente quer dizer que você vai inundar uma grande área, perfeito. Muito bom, do alagamento. Nesse alagamento, o que você vai provocar? Destruição da flora. Isso. Na verdade, degradação total e destruição de toda a parte vegetal. Perfeito. Não tem um remanejo também adequado dos bichinhos que moram ali, não, tá? Não tem, não. Pode falar, ô Divan. Essa parte cai na parte de física? Olha só. Em 2 anos anteriores apareceu, o cara dava um sistema para a gente e a gente tinha que identificar qual a energia que estava envolvida. Ah, entendi. Então, tipo assim,
como nós vimos a ideia de cinética potencial, fogo para dentro desse negócio aí. Tudo bem, mas tem mais uma coisinha que eu falei que era muito importante. A gente não pode esquecer da hidro. Ela aumenta a precipitação de chuvas, porque aumenta a umidade. Não pode esquecer disso, tá? Isso é importante, tá bom? Agora, qual a coisa negativa da termoelétrica? Tem muita coisa, né? Quem fala aí para mim? A parte negativa da termoelétrica. Aumento do efeito estufa. Sim. Aumento do efeito estufa, que é a emissão de gás, que é o CO2, não é isso? Violação do Tratado de Paris, que é a emissão de carbono na redução, que não acontece, né? É muito caro você manter ela, né? É aquela história da bandeira vermelha. E uma coisa que vocês não podem esquecer, pessoas, que é muito, muito, mas muito importante, que a gente não pode esquecer, é que o rejeito desse volume de água que é propagado para dentro da usina termoelétrica, ele tem um retorno. O retorno dele provoca aumento da temperatura no braço do mar e no rio também. Aí o que acontece com a vida marinha? Basicamente, naquela extensão que não é muito pequena, você tem uma extinção porque ela não estava adaptada àquelas condições de aumento de temperatura. Ok até então? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Escutem, eu vou fechando hoje por aqui essa coisinha. Peraí, deixa eu dar uma fechadinha aqui, porque... aqui.